Fala galera, bom dia! Eu sou o professor David, da disciplina de Ciências, e vamos dar início a mais uma videoaula de nossa disciplina. O conteúdo desta videoaula vocês acompanham na página 103 e na página 104, com os exercícios D e o exercício C. E você sabe o que é uma cadeia alimentar? Se vocês não sabem, assistam esse vídeo e logo descobriremos. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro dentro de um ecossistema. Então, para ocorrer o fluxo de energia, para que o organismo se alimente, ocorre aí essas cadeias alimentares, a sequência de animais se alimentando um do outro, e assim o organismo ele vai obter esse fluxo energético e qualidade de vida dentro do seu ambiente. Em uma cadeia alimentar existem 3 níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são organismos capazes de produzirem o seu próprio alimento, sendo assim são considerados seres autótrofos. São fotossintetizantes e são eles que dão início nas nossas cadeias alimentares. E quem são, esses produtores dentro de uma cadeia alimentar? São as plantas e as algas. Coloquei a imagem, então, de um organismo produtor, a folha, que pode dar início à cadeia alimentar, porque é um vegetal, e uma árvore. Coloquei também frutos, que podem dar início às nossas cadeias alimentares, e o tronco de uma árvore. O segundo nível trófico são os consumidores. São organismos que não produzem o seu próprio alimento, são seres heterótrofos, sendo assim, precisam se alimentar de outro organismo, como animais e o homem. Na videoaula passada a gente falou sobre o que é um ser autótrofo e o que é um ser heterótrofo. Qualquer coisa, retorne no vídeo anterior que você vai entender. Eles se dividem em consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Os consumidores primários são indivíduos, são organismos herbívoros, ou seja, se alimentam dos produtores, como exemplo, gafanhoto, vaca, o homem, formiga e peixes. Os consumidores secundários são carnívoros e se alimentam dos consumidores primários, como exemplo, o homem, peixes, sapos e morcegos. Os consumidores terciários são organismos que se alimentam dos consumidores secundários, são predadores de médio porte, exemplo, cobras, o homem e lulas. Os consumidores quaternários são também carnívoros, são animais de grande porte e se alimentam dos consumidores terciários, como exemplo, seriema, tubarões, águia e corujas. E por fim, os decompositores, que são representados por fungos e bactérias e ocupam o final de nossas cadeias alimentares. São responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, ou seja, decompõem cadáveres, animais, fezes, partes de plantas e devolvem esses nutrientes presentes nesses restos de matéria orgânica para o ambiente. A imagem representativa de um ser decompositor, as bactérias, e aqui o fungo fazendo a decomposição de um fruto, de uma laranja. Aqui o fungo fazendo a decomposição de um tronco de uma árvore. E aqui o fungo fazendo a decomposição da folha. Aqui tem uma imagem representativa também de cadeias alimentares. Então iniciamos com os produtores, são organismos fotossintetizantes. O consumidor primário se alimenta do produtor, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, terciário se alimenta do consumidor secundário e o consumidor final, que é o quaternário, se alimenta do terciário e os decompositores. Uma cadeia alimentar aquática, plantas do fundo, aí tem os caramujos que se alimentam dessas plantas do fundo, lambaris, que é um peixe que se alimenta do caramujo, um peixe maior que se alimenta dos lambaris e as aves da margem. Outra cadeia alimentar se inicia por um vegetal, uma folha, a larva, a lagarta, que se alimenta do consumidor primário, do produtor, sendo assim ela então é um consumidor primário, e o consumidor secundário, a galinha, que se alimenta do consumidor primário, e o consumidor terciário, que é o homem, que se alimenta do consumidor secundário, e os decompositores, que fazem aí a reciclagem dessa matéria orgânica. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que é uma teia alimentar. Qualquer dúvida sobre o conteúdo que aqui foi falado, retorne ao vídeo, assista atentamente. Nos exercícios, leia com calma, leia com bastante atenção, que vocês vão sim conseguir
responder os exercícios. Faça também anotações em seu caderno para que fique fácil o entendimento e tenham bons estudos.